Alguns meses atrás eu havia gravado um vídeo que não chegou aí pro ar porque tinha ficado muito curto, tinha ficado incompleto, falando do caminho do lobo solitário. Existe uma tendência atualmente na internet aonde você separam os homens de acordo com as letras do alfabeto grego. Então você tem alfas, você tem betas, você tem ômegas, não tem supremos, o que eu acho uma piada, e você tem os sigmas, bem exemplificado por uma série de montagens de Thomas Shelby, de Peaky Blinders, e algo que eu pesquisei sobre, o alfa é o líder, o cara que tem carisma, que domina o ambiente e que atrai a todas as mulheres que ele quer atenção. O beta é o cara passivo, que ele muitas vezes obedece ao alfa e não tem tanta desenvoltura com mulheres. E o sigma não é nenhum dos dois anteriores. O sigma só quer fazer as coisas de acordo com o que ele acha certo, seguindo o caminho dele, sem causar mal para ninguém, sem se envolver na treta de ninguém. Para mim, isso tudo é horóscopo com passos a mais, ou seja, besteira. Porém, eu tive uma fase da minha vida, muitos anos atrás, onde eu segui o caminho do lobo solitário. Eu aprendi algumas coisas no longo desse trajeto e eu quero trazer eles num vídeo um pouco mais extenso aqui agora com vocês. Afinal, vale a pena você seguir o caminho do lobo solitário? Se você não me conhece, meu nome é Cláudio Júnior, eu sou o seu irmão barbado aqui na internet e eu vou responder essa pergunta agora. Eu acho engraçado como muitos desses conceitos eles eram desconhecidos à maioria de nós antes da internet. Muito provavelmente a gente tinha padrões de comportamentos, padrões de pensamentos ocorrendo em diversos locais do Brasil e do mundo de forma individual, que a internet permitiu que essas pessoas com pensamento parecido se unissem, se conversassem e começassem a espalhar de forma bem ampla essas designações. Eu acho que a questão da ascensão dos movimentos de direita e extrema direita são uma das maiores provas de como isso aconteceu nas últimas décadas. Existem vários movimentos na internet que pregam a isso. Pelos idos de 2018, eu estive nos meus primeiros semestres da minha primeira faculdade. E eu optei por seguir o caminho do lobo solitário após o meu primeiro relacionamento, após o fracasso do meu primeiro relacionamento sério. À época, eu levava tudo isso que essas montagens de sigma do TikTok e Instagram mostram bem a sério na minha vida, com a diferença de que eu não usava o TikTok à época. A primeira lição que eu posso trazer sobre o lobo solitário, a primeira vantagem de ser um lobo solitário é que ele permite a gente se conhecer. Quando você se conhece bem, você sabe o que te faz bem e o que não te faz, que tipo de ambiente você vai frequentar ou não, que tipo de comportamento de outras pessoas você vai tolerar ou não, que tipo de coisas para sua vida você quer acrescentar, você quer levar ou não. Muitas pessoas sequer sabem que elas têm autoridade ou a possibilidade de conhecer isso delas mesmas para conseguirem ter o seu progresso. E ser um lobo solitário está muito em você conhecer essas coisas que eu citei de você mesmo e ao retornar ao seu convívio em sociedade, você conseguir ser um membro produtivo e proativo para qual a comunidade que você serve. A gente vive cercado por pessoas. Não existe um local no mundo em que, ao se isolar, você prospere. Basta você olhar as várias comunidades indígenas que existem preservadas ali em Mato Grosso do Sul, Amazonas. Esses caras, eles têm pouquíssimo contato com o homem branco. Eles estão isolados, só que eles não estão melhores do que a gente. Eles preservam os costumes da floresta, eles preservam as tradições da floresta, os hábitos milenares das culturas deles. E nós, que temos a internet pela qual você está assistindo esse vídeo, temos a possibilidade de crescer. Porque a gente consegue ver uma mudança, uma evolução que alguém fez do outro lado do mundo e aplicar na nossa vida. Essa é uma parte boa da inclusão digital que infelizmente veio para ficar. Isso se aplica à nossa vida cotidiana convencional. A minha época de estudante, de aluno, lá no segundo ano do ensino médio, eu tive um primeiro momento de lobo solitário onde eu vivia com o meu fone de ouvido, com Guns N' Roses tocando alto pra cacete, desenhando. Eu não gostava de fazer trabalhos em dupla porque eu não queria dividir nota. Eu perdi muito do fino trato com pessoas. O que aconteceu? As minhas notas elas até melhoraram. O pessoal da direção do colégio e alguns professores pararam de pegar no meu pé. Só que quando eu fui para uma cidade maior, quando eu fui fazer o meu último ano do ensino médio em São Paulo, eu tinha zero habilidade social.
quando eu tive o meu primeiro casamento, consequentemente meu primeiro divórcio, e tentava interagir com a família da minha então senhora, eu era um gloriosíssimo bicho do mato, porque eu vivi muito tempo isolado do mundo, de interações, e com zero consciência de que talvez certas coisas que eu falasse eu não deveria falar. Você só vai se tornar uma pessoa bem articulada se você conseguir articular com outras pessoas. Você só vai se tornar um bom comunicador se você ouvir a forma com a qual você se comunica e ouvir feedback de pessoas que te escutam, a impressão que eles têm, e aí lapidar a forma como você lida com essas pessoas. Você só vai conseguir se tornar um bom executor se você parar de ficar reclamando e dar a cara a tapa para fazer alguma coisa. Para você ser um bom comunicador, você precisa de uma plateia para te ouvir, ou seja, você precisa de pessoas. Para você ser um cara executor, você precisa de outras pessoas, seja para as pessoas te fornecerem o que você precisa ou para ajudarem você em tarefas que você não consegue fazer. Ou seja, você não vai ser um lobo solitário para sempre. Você precisa de contato com pessoas. E normalmente quando a gente percebe, quando eu percebi que eu precisava disso, eu estava com um relacionamento indo por água abaixo. Por quê? Porque eu não sabia lidar principalmente com alguns comentários dos pais da minha então senhora. Ou porque a minha opinião era muito bruta, era muito estúpida. E a forma com que eu comunicava a ela fazia as pessoas se afastarem de mim ao invés de querer ficar por perto. Isso é bom a partir do momento que afasta a gente pau no cu da sua vida. E pra mim isso não seria problema nenhum. Mas isso se tornou um problema quando eu via a minha namorada chorando. Por quê? Porque os familiares dela, ao invés de ter coragem de vir falar comigo, ia falar com ela. Isso afetava o meu relacionamento e eu tinha que botar panos quentes pra acalmar ela, me comprometer a me tornar uma pessoa melhor e ainda ter que aguentar a cara deles sabendo o que eles tinham feito. E isso desgastou muito a nossa relação. Então, no fim das contas, meu amigo, você não vai ser um lobo solitário para sempre. Você precisa de pessoas à sua volta. Você precisa de pessoas para você servir e você precisa de pessoas para você ser servido. A solidão é o melhor caminho para a cura. Eu realmente acredito que quando a gente tem um término de relacionamento, a morte de um ente querido, quando a gente passa por uma situação traumática, o meu processo de lidar com isso normalmente me envolve eu me retirar do local e encontrar em mim mesmo, no meu processo de pensamento, alguma coisa que faça isso remediar e curar. Como se eu passasse um mertiolate e colocasse um band-aid em cima do machucado. E pra mim isso funciona muito bem. Porém, você viver a sua vida sempre esquivado, como um porco-espinho com os espinhos, pronto para atacar as outras pessoas, só vai te levar a mais solidão, a colocar a culpa nos outros, quando na realidade, talvez a culpa seja sua. Mas eu quero ouvir de você, lobo solitário, que está assistindo isso daqui. Você concorda com o que eu disse ou você discorda do que eu disse? Você que já foi o lobo solitário, você concorda com a minha opinião ou não? Você que está pensando em se tornar o lobo solitário, você acha que eu tenho razão em alguma coisa do que eu disse? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu vou responder a todos que deixarem um comentário. Se você gostou do que você viu, considere se inscrever nesse canal e apertar o botão de gostei e de hypar para que o YouTube mande esse vídeo para mais lobos solitários que precisem ouvir essas palavras. Você pode também se inscrever nesse canal e fazer uma doação na chave Pix que está aparecendo aqui na tela para me ajudar com os custos de manutenção e gravação dos conteúdos deste canal aqui do YouTube. Meu nome é Cláudio Júnior, eu sou o Irmão Barbado e muito obrigado pela sua atenção.